Estamos de volta no Hora da Verdade, a gente conversando aqui com o Darlan, comissariado da Infância e da Juventude de Poços, e a Alessandra Prando, da assistente social do Fórum. E a gente bate esses papos aqui para a gente ter mais conhecimento dos problemas que a cidade vive, o Brasil vive, e também para saber das soluções, né, que as pessoas aqui sugerem sempre quando vêm ao programa e debate algum tema importante para todos nós. Quando a gente quer buscar conhecimento, o Hora da Verdade é uma opção. Mas também em Poços de Caldas você tem uma livraria que também traz muitas opções para você adquirir conhecimentos através de bons livros. Por lá, por exemplo, que é na Livraria Nobel, estou falando da Livraria Nobel, na Rua Rio de Janeiro, quase esquina com a Santa Catarina, esse livro, A Jornada de um Neurocirurgião, a Vida Após a Morte, uma prova do céu, do Dr. Eben Alexander III. Também Roberto Vascon, Nas Asas de um Sonho, uma história que muda vidas, né, e motiva as pessoas, lá na Livraria Nobel também. E o último livro da vencedora do Prêmio Nobel, por falar em Livraria Nobel, de Literatura 2013, Alice Munro, Vida Querida. Esse e outros títulos você encontra na Livraria Nobel, aberta de segunda a sábado, no horário das 9 da manhã às 7 da noite, para atender bem você, ok? Então, a pergunta do Dirceu, que ligou para a gente, que todo mundo sabe que na Praça Macacos, Fonte Luminosa, ocorre o tráfico de drogas. Por que não é feito nada, segundo o Dirceu? E ele disse que tem saudades da Cida Caselli. Olha, eu vou falar com relação às saudades, tem dois períodos. Eu não posso falar que eu tenho saudade, porque eu trabalhei com ela. Eu fui motorista, corri atrás de criança, atrás de carrinho de olimar, atrás de bola, de bete, isso aí até eu acho ridículo. Foi um papel na minha vida que eu quero esquecer, porque naquela época o comissário tropeçava, caía, machucava e tinha que pegar uma criança. Então a lei autorizava pegar uma criança de 10 anos e levar em casa e chamar o pai e dar um esfrega, como se diz. O comissário era bicho papão, chamava Cida Caselli, o comissário que corria atrás, não era ela não. Ela ficava dentro do carro. Era você que saía correndo atrás. Eu e mais os comissários. Então a gente que corria, não corria, nunca corria atrás de ninguém. O carro assustava, agora o comissário era bicho papão. Corre atrás da criança, pega a criança com 11 anos de idade e põe dentro do carro. Pega um carrinho de olimã, pega uma bete. A situação é diferente, gente. Até 1990, a gente trabalhava com thinner, cola de sapateiro, esmalte, essas porcariinhas que comprava no comércio local. Tanto é que teve uma polêmica na época aí que uma vereadora conseguiu uma lei municipal para que o comércio não vendesse mais a cola de sapateiro, somente mediante o documento de identidade comprovando que era de 18 anos. Resolveu o problema. A partir de 1990, gente, não se joga mais bete na rua, não tem carrinho de olimã, não tem bola. O tanto de veículo que tem em Poços de Caldas, não tem mais rua de terra, não tem condição. Se uma criança hoje botar uma bola na rua, morre atropelado. Um jogo de bete, então mudou, a situação é outra, é completamente diferente daquela época que vivia. Aliás, com todo respeito, Cida Caselli deve estar revirando um caixão hoje, porque tanto que se fala de Cida Caselli, tanto que se fala, mas mudou. Tem que deixar claro que eu trabalhei naquela época, Código de Menores, e trabalho com a lei atual. Hoje nós temos Comissão de Direitos Humanos que fiscaliza a Polícia Militar, Juizado de Menores e tal. Hoje nós temos Conselho Tutelar que às vezes entra em atrito com a gente porque existe uma divergência. E nós somos fiscalizados. Naquela época não tinha essa fiscalização, como eu defini, era o juiz que mandava. Se a Cida Caselli mandava, ela mandava. Talvez até numa situação irregular. Até você fala que, na verdade, você já citou isso logo no início do programa, né? Que os pais eram diferentes. Né? Muito diferente. Os pais tinham, né, o maior poder autoridade sobre as crianças, né? Impunha disciplina. Hoje não impõe mais nada. Se o pai não se cuidar, a criança é que manda o pai preso. E outro dado interessante que a gente tem que esclarecer, já que o programa é a Hora da Verdade, então é o seguinte, na rua Assis Figueiredo, tinha o antigo, a casa do Demai, que debaixo do porão tinha celas com grades. Os adolescentes eram levados para lá, ninguém sabe disso, né? Eles eram trancafiados, tinham a cabeça raspada e levavam a palmatória. Eu não era já dessa época, nunca dei palmatória, nunca raspei a cabeça de ninguém. Mas já houve, né? Houve, isso aí foi constatado até por comissários antigos que trabalharam e me contaram. Então, o pânico, o pavor, quando falava o juizado de menores, a referência era a Cida Caselli. Era um medo, seguinte. Agora, hoje, né, voltando a conversar, a gente até conversou um pouquinho no intervalo sobre isso. Então, vocês defendem a necessidade mesmo em Poços de Caldas de a gente ter um local específico para atender aos menores, já que hoje ninguém sabe para onde é que você faz com o menor infrator. Devolver para a família, às vezes, não é o melhor caminho. Deixar nas ruas também não é. Quer dizer, hoje ambos vocês defendem realmente a necessidade de ter um local para internação específico para menor? Sim, olha só a situação do comissariado. No nosso caso, quando a gente faz a apreensão de um adolescente, o comissário faz a apreensão num show, num evento,
que não tem onde encaminhar, nós levamos para o comissariado. Eu não levo para a delegacia, porque lá eu não vou servir de motorista para o adolescente, senão fica muita moleza, é fácil, uma comodidade. Pegar o adolescente e levar na porta da casa dele. Porque uma vez a gente fazia esse trabalho de apreender e levar em casa. Os adolescentes tiravam sarro, olha, tem carro para levar a gente buscar. Não. O comissário, quando faz a apreensão, como na Praça Macaco, eu vou dar razão ao cidadão que ligou aí, existe mesmo o tráfico na Praça Macaco, existem os adolescentes traficantes mirim, sim, existe. A polícia combate, mas eu estou falando, não vai dar conta. O comissariado auxilia a polícia, não vai dar conta. O que acontece? A apreensão nossa vai para o juizado de menores, vai para a nossa sede. Ali, enquanto o pai não aparecer, ou a mãe, até 8 horas da manhã, não libera o adolescente. É uma apreensão. Ele fica ali em situação de detido ali. Em delegacia, ele vai ser solto dentro de 10 minutos. No comissariado, ele não vai. Então, o comissariado não leva para a delegacia. Deixar bem claro isso aí, porque a Polícia Militar tem por lei, por força de lei, fazer a apreensão desse adolescente, encaminhar a delegacia e entregar ali. O responsável do plantão, o detetive que trabalha, ele é obrigado a localizar o pai, a mãe, e muitas vezes não consegue nem localizar. Muitas vezes a mãe está no forró, não vai achar a mãe, a avó é doente, o pai não quer saber para quem que vai entregar o adolescente. A partir do momento que teve a apreensão, tem que lavar um documento, um auto de entrega sob responsabilidade. Aí vira aquela bola de neve, o adolescente fica na delegacia esperando um parente, ninguém quer buscar. Liga para um pai e fala assim, eu estou cansado do meu filho, eu não vou pisar aí. Acho a mãe a falha, eu já desgostei, não quero mais não. Estão entregando os filhos para a sorte aí na cidade. Então, é uma situação complicada. Então há necessidade? Não tem onde levar. Por exemplo, uma exposição, tivesse hoje há muito tempo um local, eu antigamente falava anexo ao presídio. Está o presídio aqui, anexo, coloque-se para 20 vagas. É a mesma estrutura, aumente-se um pouco de funcionário, ou seja, a guarda municipal, que o prédio é público, ou a SUAP, tudo, e funcionários, para levar ali, adolescente, foi apreendido na madrugada, recolhe-se até 8 horas da manhã, faz a triagem com ele. Foi tráfico de drogas, foi tentativa de homicídio, foi um crime violento, foi uma passagem mais leve, faz a triagem, ou ele permanece 5 dias ali, para provar para a sociedade que está tendo-se uma medida para punição e tentar reintegrar. Numa reincidência, fecha lá por 45 dias, pode, o estatuto permite isso. Mas como não tem um local, tem que soltar, fala, você vai para onde? Eu vou para o bairro onde eu moro. A gente libera e vai para o bairro que ele mora, depois está na cidade de novo, infelizmente. Ô, Alessandra, você também partilha dessa mesma conjuntura aí, dessas mesmas opiniões do Darlan em relação à necessidade que Poços já tem, o sul de Minas, mas principalmente Poços, de ter um local específico para dar assistência ao menor? Então, na questão da apreensão do adolescente, né, quando comete ato infracional, eu acredito que tem que ter um lugar, isso já está, né, no estatuto lá da criança, que fala que quando o adolescente ele é apreendido, tem que ter os vários órgãos integrados no mesmo lugar para fazer aquele atendimento, né, que seria... teria que ter, até, já escutei o Edson Seda, que foi um dos escritores do Estatuto da Criança, falando que tem que ter um assistente social na hora, né? Que muitas vezes precisa até de um advogado, né? Então, assim, na hora que é apreendido, eu conheço lugares no estado de São Paulo, onde tem esse serviço, onde funciona a internação provisória, que é relacionada aos 45 dias, né? Funciona esse serviço todo no mesmo lugar. O adolescente é apreendido, o promotor da vara da infância, eu já ouvi promotor que vai ouvir o adolescente, né? Não vai na noite, às vezes foi à noite, mas de manhã ele está lá para ouvir aquele adolescente, se for necessário fazer a representação, né? Já entrar com o processo de representação para fazer esse atendimento, porque isso acontece muito, já participei de várias reuniões em que vários policiais, até mesmo delegados, que falam que levam o adolescente para a delegacia, não aparece ninguém e eles não sabem o que fazer, né? Porque também não pode manter no presídio. Fica o toma que o filho é teu, né? Isso. E os pais realmente, infelizmente, assim, a gente ouve muito disso, né? Parece que eles querem entregar. Hoje eu estava comentando até com uma comissária lá, que teve mãe que fala assim, nossa, se morrer é um sossego para mim. Né? Já escuta falar isso. Né? Então, assim, é muito fácil, né, como a gente fala, né? A gente fala muito assim, no senso comum, fazer, mas, gente, é difícil educar, dá trabalho. Você tem que repetir 10 vezes a mesma coisa, repetir 10 vezes que é não, é não, é não. Mas aí, né, o pai já trabalhou o dia inteiro, a mãe também, aí chega cansado, ninguém quer ter esse trabalho, né, dentro de casa. E aí, quando chega na adolescência,
começa a sair e aí a justiça, né, que tem que chegar lá, não faça isso, né? Então é muito difícil, hoje está muito complicado por causa disso. Bem interessante a gente ouvir, inclusive, a Alessandra e o Darlan, que vivem esse problema diariamente, né? Faz parte da vida de ambos, o Darlan um pouco mais tempo do que a Alessandra, mas é essa necessidade que a gente vive falar teoricamente, não, realmente, posto de causa precisa de um local para dar atendimento, mas quando a gente ouve pessoas que lidam com esse problema no seu dia a dia e com certeza tem a propriedade para falar sobre isso, a gente realmente sente que Poços de Caldas realmente precisa de um lugar para atender menores, sim, um lugar, não só o prédio, claro, conforme a gente está falando aqui, mas toda uma assistência através de profissionais capacitados para isso. A Maria José, mãe da Carolina, manda um abraço, diz que admira muito o teu trabalho, Darlan. Eu agradeço. O João Lúcio manda um grande abraço. Tem a possibilidade, vou fechar o bloco com a sua pergunta, viu, João? Ele mandou um grande abraço aqui, diz que tem a possibilidade do comissariado fazer uma visita no Jardim São Paulo. Tem muitos bares vendendo bebidas para menores, segundo a denúncia aí do João Lúcio. Já já a gente volta aqui no Hora da Verdade. Não sai daí, até já.